minha secretaria, muito elogiado pelos cidadãos ali que veem nessa ação algo muito positivo, que é o resgate dos peixes que ficam ilhados nessas lagoas após o verão, né? Então as lagoas vão secando, os peixes morrem. Eu vi ações como essa em um lugar no Brasil, no Rio Araguaia, de salvamento de peixes. Estou vendo com muita satisfação aqui. Isso é uma ação concreta, né? Então, e realmente ela dá resultado, porque esses peixes eles vão morrer, né? Mas serve de alimento para as aves, mas são milhares, talvez milhões de peixes, né? Também tive a oportunidade de conhecer um determinado peixe aqui, que é um peixe que só existe aqui nessa região. É um peixe ornamental, é um peixe temporário, né? Um peixe, chamam de peixe das nuvens, né? Porque ele só tem um ciclo muito curto de vida, de 1 ano só, né? Então ele morre quando as lagoas secam, mas ficam os seus ovos ali adormecidos, esperando as próximas águas, e aí todo o ciclo começa novamente. O interessante é o moninho, né? É o moninho, chamado carinhosamente de moninho, esse peixe, muito bonito. Então, os problemas são mais ou menos os mesmos, as soluções são mais ou menos as mesmas quando a gente fala de Amazônia. E eu queria começar, na verdade, com um desafio, né? Que, para mim, como biólogo, eu me coloco tenho sido muito alvo dos meus pares biólogos, com um discurso que uma sociedade, para mim, ela só progride quando ela trabalha em conjunto. Enquanto a gente estiver puxando cada um carrinho para um lado, ela não vai a lugar nenhum. E o que eu não entendi ainda como biólogo da conservação é como a gente pode deixar de ter a opinião de inserir o produtor rural nas discussões, no CONAMA, nas discussões de meio ambiente, quando metade das florestas que estão em pé hoje, notadamente, né, já sabemos, estão dentro de propriedades privadas. Metade das florestas em pé estão dentro de propriedades privadas, a outra metade é dividida entre terras indígenas e unidade de conservação, e eu não entendo como qualquer pesquisador que está realmente preocupado com o seu objeto de pesquisa, seja ele qual for, florestas, habitats, onça pintada, queixada, como vai deixar de inserir o produtor na solução do problema ambiental? Então, eu começo com esse questionamento. É um questionamento que tem me perseguido nesses últimos anos. Eu tenho feito questão de tocar nesse assunto, porque eu acredito nisso. Acho que a sociedade brasileira, nós somos um país incrível, com potencial. A coluna vertebral do Brasil é a agropecuária, ponto, a gente já sabe disso. E a agropecuária de 50 anos atrás não é a mesma agropecuária de hoje. Tem muita tecnologia envolvida, a gente produz mais e menos, etc. E a gente hoje é guardião, o produtor rural é guardião, de acordo com o Código Florestal, de grande parte das nossas florestas. Então nós temos que inserir esse cara e ser amigo desse cara, e não inimigo desse cara. Então começa com esse desafio, né? Pois é, mas assim, esse desafio, Richard, ele requer uma mudança de mentalidade, de cultura. Para que essa mudança aconteça, inserir esse produtor rural, o que deve ser feito? Nós sabemos hoje que você vai estar às 19 horas lá na Praça Triângulo, né, dando uma palestra falando sobre esse tema meio ambiente. Mas, na sua opinião, o que se deve fazer para que esses produtores da nossa região possam mudar essa mentalidade e olhar para a natureza como um biólogo, por exemplo, enxerga? Bom, diversas coisas, até porque existe uma regionalização e os problemas são diferentes. Se você vai lá no sul do país, ele tem um problema, no sudeste outro, no norte outro. Eu entendo que, especialmente aqui nessa região aqui, a gente tem um problema fundiário muito grande, né? Então essa regularização ela precisa acontecer, ou senão você vai deixar uma parcela da população sempre na forma da ilegalidade e nunca resolver problema nenhum. Tem certas coisas que a gente tem que meter o dedo na massa se a gente quiser resolver. E parece que a gente tem um país onde as coisas são procrastinadas, vai para frente. Eu não sei o interesse exato em não resolver certas questões. Se a gente não tocar na ferida, né, prefeito, a gente não vai resolver. Né? Então, bater palma aqui. Não, isso é uma das coisas que precisa ser feita. Porque assim, eu tô
eu atuo na área há mais de 30 anos. Eu estou há mais de 30 anos vendo os mesmos problemas, a mesma falácia, o mesmo discurso e nada sendo resolvido. Eu estou um pouco cansado disso. Então, ou a gente muda o nosso modo de pensar, e tem coisas a longo prazo que é o quê? Temos que mexer na educação, porque não dá mais para ter um livro com um cara com uma enxada na mão, atrás um monte de árvore derrubada com um trator ao fundo. Não dá mais pra gente, já passou isso. Houve uma época, inclusive, que o governo dava dinheiro para que o cara viesse até o norte do país, dava um motosserra pro cara e falava, ocupe. Década de 70. Ok, mudou, eu entendo, mudou, mas nós ainda estamos vivendo com aquele discurso. Tem gente do meio ambiente com discurso, escutei um aqui esse dia, sem citar, mas dizendo que só de fazer uma estrada já está abrindo, a gente já começou a abrir... A 110% fazer, do desmatamento. Com números que saíram de onde esse número saiu? De onde? Essa é a minha pergunta. Porque quando a gente se fala um número, qualquer um pode falar um número. Eu posso falar o que eu quiser. Né? Eu sei que as queimadas, os governos saem, entram e continuam. Então, assim, estão mais ou menos, ou igual. Então, assim, a gente tem que começar a mudar realmente, parar de fazer discurso político, tá? E realmente começar a atuar, resolver os problemas. Meter a mão na massa. Meter a mão na massa. E como biólogo, eu tenho o maior interesse nisso. Porque eu estou vendo que a geração anterior de biólogos, a gente acompanhou esse processo, achou, e eu achava também certas coisas, que eu mudei de opinião. Eu mudei porque as coisas foram evoluindo, as coisas mudaram. Eu já chorei em campo de soja, na beira de campo de soja, em estradas, porque eu entendo, hoje, assim, a gente antes usava termos assim, o latifúndio. Aí eu pergunto para você hoje, o latifúndio, ele é para, como que chamavam antes, que são as grandes propriedades, às vezes melhor do que você ter numa mesma área 20 propriedades pequenas, você ter uma grande propriedade. Por quê? Porque a onça pintada, ela não enfrenta 20 armas, 20 gatos, 20 cachorros. Ela entra no campo de soja e não mora ninguém. Ela atravessa. É um corredor ecológico para ela. Ninguém mata a onça pintada ali dentro, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que começar a repensar de verdade e não tratar de discurso, sabe? Porque discurso já tem o suficiente já. Vamos botar a mão na massa e resolver os problemas do país. Marcelo, boa tarde, querida. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Boa tarde, Jéssica. Obrigada pela oportunidade novamente, bebezão. Isso, levanta um pouquinho mais, só para levantar um pouquinho mais. Levanta, Sabrina. Isso. Boa tarde a todos os ouvintes da 279. Obrigada novamente pela oportunidade, bebezão Gerson. Nós que agradecemos. Uma satisfação sempre estar aqui com vocês, nos dando voz, porque essa voz ela tem que chegar principalmente para o produtor rural, que é um dos ouvintes, né, assíduos dessa programação. Então a gente vem falando de problemática, né, Gerson, já há algum tempo. Isso. E ouvi o Richard falar hoje para a gente com esse conhecimento, até porque ele já andou muito, né, conhece muito pelo mundo e sabe as dificuldades que a gente tem. Gostaria de falar para você, Richard, que quando eu recebi 6 meses atrás da secretaria, nós temos aí mais de 83 mil quilômetros quadrados de município, né, extensão territorial. E nós estamos... Quando eu recebi, eu tinha uma moto na secretaria. 15 fiscais e uma moto. Então, assim, é humanamente impossível você fazer um bom trabalho com poucos recursos que temos nessa secretaria. E agradecer ao prefeito Fabrício por ter nos dado essa oportunidade. Porque... a gente chama dos barriga verde, eles têm um secretário aí que a gente chama de barriga verde, que são os novatos. Igual eu mesmo. Igual ele também, barriga verde. Barriga verde. Só que com ideias novas, inovadoras. Nós temos força para isso. Porque as pessoas falavam assim, mas fazer um projeto desse para quê? Tem tanto problema no município e vocês vão cuidar de resgate de peixe, de coleta de óleo, de cozinha, porque a gente quer envolver a sociedade. A sociedade ela tem que parar de pensar que é só o poder público que vai resolver. Tem que começar por ela. Por isso que a gente vai abordar o tema de lixos fluviais no rio, porque é uma coisa que ele não vai, o lixo não chega lá só. E a gente recolhe todo dia a mesma quantidade. Não, eu já vi muito isso, eu participei muito disso, né? E incrível como, né? Eu já participei lá em Manaus, né? Eu sou casado com uma manauara, então e aí me chamaram para fazer uma matéria lá uma vez. Né? E ali eu tô cansado de ver os curichos carreando, né, para dentro do Rio Negro, aquele monte de lixo, especialmente quando chove.
E aquele problema sempre se repetindo, sempre se repetindo. E aí eu fui lá, me chamaram, eu trabalhava na Record naquela época, então tinha um programa do meio-dia, aqueles bem sensacionalistas. Vamos lá, Richard, deram um par de bota, vamos lá, porque limpar o rio, o Curicho. Aí eu cheguei ali no Curicho, assim, primeiro eu olhei assim, pessoal morando até a beira do Curicho, né? E enquanto andávamos ali, eu vi assim, cadeiras sendo atacadas para dentro do rio, eu vi plástico, vi tudo ia para dentro do Curicho, né? Do Curicho que leva até o rio, né? E aí, aquela exaltação, não, porque o poder público não vem aqui, não limpa. Eu falei, mas gente, primeiro, isso aqui é uma ocupação que está errada, primeiro. O senhor de onde é? Eu perguntei, eu sou lá do Nordeste, não sei o quê. Eu falei, vem aqui, bem aqui, mas beleza. Aí tá jogando as coisas dentro do rio. E aí é o poder público que paga a conta, que não está sendo eficiente, né? Quando a gente, como cidadão, tem que fazer a nossa parte, sempre, gente. Né? Tem que fazer a nossa parte. Nós já estamos no século XXI. É inadmissível hoje, qualquer criança, qualquer adulto hoje sabe que jogar um lixo na rua, ou lixo no não é legal, né? Não precisa. Será que a gente precisa reforçar? Já passamos dessa fase da educação ambiental. A pessoa já sabe isso. E não é por falta de informação, na era digital que vivemos hoje. Não é por falta de informação. Todo mundo tem um celular, todo mundo já sabe, já bateu. Então, assim, é complicado. É algo que tem que ser, assim, ser muito reforçado. Isso é um dos problemas, né? Um país onde hoje não tem saneamento básico, né? A gente está preocupado realmente com as florestas, mas a gente esquece que a gente está defecando nos rios, defecando no mar, desculpa a palavra, mas é a verdade. Então, assim, tem muito a ser feito e a população tem que começar a participar disso, entender que não é só o poder público que tem que resolver tudo. Cada um tem que fazer a sua parte. Compartilhada. É uma responsabilidade Compartilhada, exato. Se assim não for... eu já expus aqui, Richard, algumas entrevistas aqui na 279 e comento isso onde vou. Qualquer reunião que eu tenho oportunidade, eu faço essa indagação à sociedade nossa, que a responsabilidade é nossa. Um gestor, tanto faz ele ser legislativo ou executivo, ele está aqui para administrar. Mas uma sociedade, ela só muda se a comunidade que está inserida quiser mudar. Se ela não tiver a opção de mudança, o gestor vai ficar maluco, ele pode gastar o rio de dinheiro, ele não vai ter mudança, porque a sociedade não incorpora. Então eu visito escolas, eu vou para dentro da sala de aula, com 5 meses de mandato eu vou para dentro da sala de aula conversar com os alunos, vou a qualquer reunião empresarial, hoje eu estava em reunião com o pessoal de uma vila, e a gente aproveita e toca em todos esses assuntos, porque é necessário se fazer com que a sociedade incorpore essa ideia junto ao poder público. É engraçado. Senão, remar contra a maré. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos e você vê como é uma diferença cultural muito grande, muito. Né? E quando eu falo assim, eu não estou querendo aqui dizer que nós somos piores que qualquer um. Não, é que lá existe um entendimento de sociedade que é diferente do nosso. E o meio ambiente é a cara disso, porque o meio ambiente pertence a todos nós, é o coletivo, não pertence a um só. Nós somos o meio ambiente, né? Nós somos o meio ambiente e nós vivemos no meio ambiente que, assim, onde você está pescando ou usando é meu também, igual a você. Você não é mais especial que eu e você não tem mais direitos que eu ali naquele rio. Então, quando você está fazendo sobrepesca, você está fazendo algo ambientalmente incorreto, você está afetando o meu patrimônio, porque esse patrimônio é meu também, como cidadão brasileiro aqui. Então, isso é uma coisa que nos Estados Unidos tem muito. Você vai lá, eles dão uma autorização para você pescar 2 salmões, né? Você vai lá, eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos, tenho muitas críticas com relação aos Estados Unidos, a várias coisas, mas a certas políticas, mas assim, negócio de meio ambiente, os caras sabem fazer. Por quê? Porque ele saiu do coração para um valor econômico. Isso é muito importante. Saiu do valor emocional para o valor econômico. O pirarucu, você conhece o pirarucu? Conheço. Já comeu ou não? Já pirarucu, comi. já. Delícia, né? Delícia. Pois é. Aqui a maioria, tenho certeza que nessa mesa aqui que já comeu. Sim. Por que o pirarucu saiu da lista de extinção ano passado? Saiu, estava na lista de extinção. Porque ele deixou de ser
um bem emocional, que era o que estava lá na floresta amazônica, para todo mundo comer. Quando todo mundo passou a comer pirarucu, ele se tornou, saiu de valor emocional para valor econômico. Agora ele vale dinheiro. Nunca vai faltar. Eu te garanto que nunca vai ser levado à extinção. É que nem o boi. E é a mesma coisa que a gente tem que começar a abrir a nossa mente, e o americano faz isso muito bem. Eles chamam de management, gerenciamento de fauna. Você estava dizendo, então, que é olhar para o meio ambiente como business, como maneira Claro, tudo é, mas, gente, o que não é business? O governo aqui não gera riqueza. Quem gera riqueza somos nós. O governo usa a nossa riqueza para as políticas públicas que a sociedade demanda. Richard, assim, só sem te interromper, mas eu tenho aqui uma pessoa que está aqui conosco, que fez um tour. Cadê a Hermelita? Hermelita, ela fez um tour aí, ela pode dizer muito bem. Sabe o que eu vejo que falta no nosso país? É saber vender a nossa biodiversidade, né? A nossa natureza. E eu digo aqui, prefeito, tá? Nós temos aqui uma beleza extraordinária. Fato que ela mesma também pôde constatar isso, que ela conheceu a Ásia e disse assim que lá ele sabe vender muito bem, mas a natureza e as belezas da biodiversidade não chegam nem aos pés do que nós temos aqui hoje no Xingu. Porque Richard. tudo tem valor. Valor, de verdade. É o que você falou. Não valor emocional. É o que você valor falou. econômico. O cara, voltando ao salmão, o cara pesca ele pode tirar 2 salmões. Se ele pesca um terceiro e tira, o vizinho dele, o melhor amigo dele, denuncia ele. Não tem conversa, cara. Por quê? Porque você está tirando um patrimônio que é meu. Eu não permito isso. É nosso. Por que você tem que ser especial? Por que você pode fazer algo errado? E eu tenho que observar isso em silêncio? O cara denuncia um ao outro. Aí você fala, nossa, mas isso não é jeito. Jeito é o nosso, Gerson de ser, entendeu? E nós passamos a vida fazendo isso. Está na hora da gente começar a mudar, entendeu? Esse tipo e ser exemplo. Para você poder exigir que uma sociedade seja honesta, você tem que começar a ser honesto você. Né? Exato. Dê o exemplo. Exato. Né? É isso aí. É, perfeito isso. Vamos falar sobre a palestra de hoje, Richard. Qual é a tua expectativa, assim? O que você vai trazer para as pessoas que estão nos acompanhando aí nas nossas plataformas, né? O que o público pode esperar hoje dessa palestra às 19 horas lá na Praça Triângulo? Bom, eu conversei um pouco com a Marcele, né? Porque uma coisa que eu faço antes de vir para uma região, especialmente uma região que eu não conheço, né? Ela tem seus microproblemas, né? Que estão ali, que às vezes são diferentes de... Né? A Amazônia é muito grande. Então, fala, eu conheço a Amazônia. Não, você pode conhecer uma parte da Amazônia, mas não conhece ela toda. Eu conheço boa parte da Amazônia, mas eu sei que aqui tem os seus próprios senões, seus próprios problemas, suas próprias... Por exemplo, aqui eu fiquei muito surpreso tendo um rio Xingu, que aqui a gente, por exemplo, tem pouca pesca esportiva, né? E é um lugar fantástico para que pudesse ser um exemplo para a pesca esportiva. A pesca esportiva, ela tira muito o ribeirinho aí até da ilegalidade, fazendo coisas que não deve fazer, coloca ele para ser um piloteiro, porque ninguém melhor do que o pessoal que vive aqui para conhecer onde é o leito do rio, onde se pode pescar, onde não pode pescar, onde dá o peixe, onde não dá, onde tem rocha, onde não dá, porque aqui o rio ele muda, né? Cada estação ele muda. Então tem diversas atividades. Eu vejo assim o potencial turístico de uma região como essa. Descobri aí até o potencial, até exploratório, o próprio aquele peixinho lá, o moninho, isso, obrigado. O moninho é um exemplo, na verdade é um, né, animal dentre tantos outros peixes, né, um peixe dentre tantos outros que podem ser explorados com a venda. Você sabe que eu sou casado com eu estava contando isso para a Marcela, eu sou casado com uma manauara, né? E ela lá, tem um dos peixes que ela mais gosta lá, é o tal do peixe macaco, é a oruana. Aqui vocês não têm. É um peixe compridão, magro, assim, meio fininho, que nós que somos tarados por peixe de aquário, é assim um peixe campeão, né? Nossa, todo mundo quer ter. Eu tenho 2 lá. Eu paguei em cada peixe desse R$2.000 para ter no meu aquário. Na mesa do manauara custa o mesmo peixe do mesmo tamanho R$10 para ela comer o peixe. Então, assim, imagina como a gente pode agregar valor trazendo, por exemplo, aqui a questão do comércio
de peixes ornamentais. É gigante isso. É gigantesco. O Japão é louco por isso. A Europa é louca por isso. Então, assim, com peixes diferentes descobertas, é um negócio assim de bilhões de dólares no mundo todo. Aqui, Richard, nós temos aqui os cari. Aham. Coisa mais linda, os desenhos dos caris aqui e a coloração. Uhum. Uma coisa, eu sou apaixonado. Meu aquário menor que eu tinha era de 2 metros. É. Tive que desfazer porque eu não estou dando conta de cuidar. É Era 2 metros de tamanho. justamente Então, isso. os caris aqui é maravilhosos. Você fica encantado de ver as espécies de caris que tem. Lindo. Então, falta isso mesmo. Falta esse apoio, falta uma diversidade de comércio que nós precisamos abranger ainda. É isso que é o papel da Marcele, do nosso secretário de Turismo, do nosso secretário de Cultura, envolvendo essas secretarias para modificar o pensamento. Nós temos que trazer esse pessoal para uma vida melhor, dar conhecimento, dar qualidade de vida. O nosso povo precisa disso. E a gente vê essa carência, vê uma riqueza extraordinária que porque você tem poucas horas no Xingu e já percebeu o tamanho da riqueza. Falta entregar isso para o povo. Mas isso não é um problema só de vocês, essa dificuldade, mas é uma dificuldade que eu vejo no Brasil inteiro. O país da biodiversidade hoje, a gente está recebendo a COP com todo o discurso e a pompa, e na verdade nós ainda estamos engatinhando nas questões mais pragmáticas de conservação, né? Conservação nunca foi algo romântico. O único momento do romantismo é quando você fala assim, eu quero salvar essa floresta, eu quero salvar essa espécie, eu quero salvar o meio ambiente. Dali por diante, do coração passa para a cabeça, para você poder ter planos e termina no bolso, porque é caro. Então, realmente precisa de planos menos românticos e mais pragmáticos, né? E eu vi isso acontecer. Por isso que eu comecei a me distanciar desse romantismo daqui. A biologia, naturalmente, desde a academia, já está enfiando dentro de você. Eu estava com uma menina lá conversando, nova, bióloga aí da universidade, estava ajudando lá, dando o seu tempo para ajudar a resgatar os peixes, ajudando a contar e classificar os peixes, tudo. E aí ela ficou preocupada que a gente falou, né, do maninho, né? Maninho não, pion. É o maninho, né? Moninho, isso, do moninho de novo. Uma hora eu aprendo. Um moninho, porque ela falou, e agora a gente no teu programa vai divulgar esse peixe, agora todo mundo vai saber que esse peixe tem aqui. Eu disse para ela... Não, o pessoal já sabe. Você é inocente de achar que esse pessoal não sabe. O pessoal já sabe. As araras azuis foram extintas por conta do tráfico. E sabe o que salvou o tráfico? O que salvou as araras azuis? O tráfico. Porque tinha um cara na Alemanha que tem 300, que é um bicho endêmico, a Sinopsis spix daqui do nosso sertão, aqui no nosso Cariri. E você acha que ninguém sabia que ela existia? Todo mundo já sabe, o mundo inteiro já sabe. Os caras, tem caras que estão andando aqui só para saber o que tem e o que não tem. Esse peixe, duvido que já não tenha lá fora. E já estão reproduzindo, enquanto a gente está aqui tentando salvar uma lagoa fétida, entendeu o que eu quero dizer? Cheio de lama, sabe o que eu quero dizer? E estamos aqui querendo salvar a lagoa e os caras estão reproduzindo. Isso aí tem que fazer conservação ex situ. Nós temos que reproduzir esses bichos fora do ambiente natural. Já tem que ter plano para isso. Olha onde nós chegamos. Sabe esse peixe aranô que eu estou falando? Esses dois peixes que eu tenho no meu aquário, eles são importados. Já está lá fora vendendo pra gente um peixe que é nosso. Que é nosso. Olha o absurdo que nós chegamos. Olha o absurdo que nós chegamos. Estamos em vez de dar importando a essa nossa oportunidade tecnologia, né? para que a gente possa reproduzir Importando aqui, o nosso bioma. criar tecnologia, criar patrimônio. Isso é patrimônio genético que está indo embora. Nós estamos permitindo. Desde que alguém levou embora aquelas sementes de seringueira, até hoje nós estamos na mesma coisa. Não mexe aqui, não mexe ali, e os outros estão esbaldados. O nosso açaí. Nossa, açaí foi registrado pelos japoneses, cara. Se a gente não tivesse brigado, ia perder isso. Então, é isso que você está falando, é verdade. Nós estamos perdendo, nós moramos aqui, o ditado mora na lagoa, perde pra sapo. Da minha secretária é esse, a gente mora na lagoa e está perdendo para sapo. E não pode. Exatamente nós estamos. Tem a tal de golosa aqui, não tem? Tem a golosa. Tem a golosa. A gente parou nos frutos e sementes aqui, a gente parou na castanha e no açaí. Eu vou para Manaus com a minha mulher, cada dia eu descubro uma fruta nova que tem lá. Cadê? Onde está? Cadê? O X caboquinho lá que ela toma. Cadê o tucumã?
que eles comem todo dia de manhã. Cadê? Onde tem? Eu vou registrar o que está em você agora, nesse momento, que a gente não explora. A biojoias. Estou vendo aqui, Biojoias. ó. Biojoias, que é algo que realmente precisa ser fomentado no nosso país, né? Na nossa região. É toda uma cadeia, mas você precisa trazer, gente. E aí é uma cadeia. Veja, os governos são responsáveis por duas coisas: acesso e divulgação. Isso é o que os governos, os diferentes, né, estratos, obviamente, né, eles têm que ajudar. O resto é empreendedorismo. Se você dá a oportunidade de acesso para uma região e de divulgação daquela região, o resto, o cara constrói um hotel, o cara constrói operação de barco, de pesca, outro já tem operação de barco, agora vai fazer uma tendinha para fazer artesanato. Tudo começa, todo um ecossistema vai se criando ali, sabe? E não para mais, e só cresce nesse sentido. Então tem muito para ver. E essa exploração, aqui não é só peixe, aqui certamente tem observação de aves que dá para fazer, eu até pus na minha palestra, que dá para a gente trabalhar. As arraias, né? As arraias. A gente paga caríssimo para ver arraias pretas, e aqui tem umas arraias lindas. Eu paguei um dinheirão, já mergulhei, tinha uma arraiona preta, aqui tem umas lindas, eu falei, não acredito. Tem arraia aqui, você estava falando, sendo vendida a $3 mil. E as arraias Isso é valor agregado. E as arraias aqui tem letras, né? Tem letras nelas. E não tem nenhum projeto no Brasil permitindo a criação em cativeiro de arraias. Olha só. Que absurdo. E aí eu tenho um amigo meu que tem duas arraias dessas, que chama arraia de fogo, né? Essas pretas com bolinha branca. Ele tem um macho e duas fêmeas. Esse ano aqui ele reproduziu 20. Ele nem sabia o que fazer. Um cara de um aquário, nem é um criador. O bicho reproduz sozinho, é só alimentar, da qualidade de água, o bicho faz, pronto. Imagina 20 arraias dessa vendida a $2 mil cada um. Entendeu? Ele não pode vender, porque não é criador. É o que eu falo, Richard, sempre. Enquanto a floresta for sinônimo de pobreza e miséria para quem vive nela, a gente não vai sair desse buraco. Porque a gente tem muita floresta, mas eu tenho um projeto há 11 anos, dentro da floresta, com ribeirinhos, que nos chega um presente de Natal, um Dia das Crianças, e pertinho daqui. A gente não alcança. A gente não alcança. E você vê cada miséria mesmo é dentro da floresta. É onde a pessoa não tem como chegar. Hoje, para você vir, vamos dizer, da APA Triunfo do Xingu para cá, é R$250 para ir, R$250 para voltar, para a pessoa buscar um Bolsa Família, porque ele vai gastar só com passagem. Então, realmente, as pessoas que estão nesses locais de difícil acesso com suas famílias não têm oportunidade. Tem muita biodiversidade, a floresta, tudo lá, mas elas vivem ali na miséria, na pobreza, morrem. Então, é por isso que eu estou nessa secretaria, fui convidada pelo Fabrício. É muito bom você ter um prefeito que confia no seu trabalho e não tem medo de falar assim, vamos arriscar e tentar fazer diferente, porque proteger o meio ambiente, só falando em queimada, em redução de desmatamento, muitos fazem. Quantos aqui já gastaram rios de dinheiro com operação, fiscalização? Precisa ser feito? Precisa, estamos fazendo. Estamos fazendo. Mas, junto a isso, a gente tem que levar a educação ambiental. A gente precisa levar o conhecimento, a gente precisa divulgar a nossa biodiversidade de uma forma diferente. Não é só nas manchetes dos jornais que nós somos ali o vilão, porque nós não somos. Nós estamos perseguidos porque nós temos muito. Se nós não tivéssemos, nosso vizinho aqui, nossas cidades vizinhas não tem mais o que nós temos. Por isso que a fiscalização não fica lá, vem para cá, porque nós temos muito. Nós somos punidos porque temos floresta. Nós somos punidos porque temos floresta. E muitas vezes nós estamos aqui com 3, 4 operações dentro do município para fiscalizar o produtor que não tem o direito de ter a sua terra com um documento. Não tem a regularização fundiária, não tem regularização ambiental, ninguém traz. É igual eu falo, é correr atrás do próprio rabo, porque a gente não consegue sair daqui. Porque, Richard, e aos ouvintes nossos, e referência aqui ao Richard, é fato que se documentar, você diminui, não tem que ter ação. Qual a ação que você vai fazer com o documento? Tu tem um carro. Tu vai daqui para tua cidade com um carro documentado. Você vai infringindo o pardal aí? Tu não vai. Agora, se o carro for clonado, amigo, sem documento,
Então, basta querer o poder público fazer a parte dele, que a população entrega o resto com facilidade. Quando o cara é Fato dono isso. daquela Isso é propriedade, ele tem CPF naquela propriedade, né? Inclusive fica mais fácil, inclusive a fiscalização, Se né? tem crédito também. Exato, Fica mais fácil crédito. fiscalizar. Você sabe quem é dono, você sabe que fica mais fácil punir, fiscalizar. Agora, quando fica essa área cinzenta, é muito difícil, né? Não, é exatamente isso. Quer dizer, esse é um problema muito particular dessa região aqui, né? Além dos comuns que a gente sabe que são a Amazônia divide, o Brasil divide. É engraçado porque é o pessoal lá da cidade ditando o que acontece aqui na floresta. Se você olhar, por exemplo, a própria questão indígena, eu tenho andado muito em terra indígena, né? Eu já gravei muito em terra indígena, e converso muito com os indígenas. Eu vejo como eles pensam, na verdade, né? A gente acha que o indígena fala assim, o indígena deixa de ser indígena a partir do momento que ele tem um celular. Não é mais índio. Porra, nós estamos relegando isso. Isso é preconceito. O preconceito não ficou só na questão sexual e na questão de raça, cor. O preconceito é quando você olha alguém e acha que ele, diferente de você, não pode ter acesso à educação, não pode ter acesso ao alimento. Ele tem que ficar pelado no meio do mato, tomando picado de muriçoca e sem celular, porque isso é o índio bonito. Vai viver você então lá, cara. Porque ele não quer ficar assim. E os que querem Descalço, ficar assim, sem roupa, né? Não, a grande parte não quer. Os que querem não tem problema, que permaneçam. Agora, a política indigenista é o quê? É permitir o índio fazer a sua escolha. Os maiores detentores de terra aqui do Brasil, que são os indígenas, estão relegados à miséria, grande parte deles, cara. Não está certo isso. Eu fui visitar lá no centro-oeste brasileiro, andei lá pelo Mato Grosso, lá os Parecis, uma das maiores terras indígenas que tem, eles agora plantam 1,4% da sua terra. Bom, isso 1,4 na terra parecia gigante, em terra muito boa. Cara, eu vi lá, e ninguém quer mais sair, não tem mais nenhum indígena querendo ir embora da terra indígena. Por quê? Lá tem advogado, tem engenheiro, tem tudo formado, a própria cooperativa paga, aí só que ela tem uma condição, a gente paga, mas você volta aqui. Ele não quer ir embora. Eu vi menino de 19 anos em cima de uma colheitadeira de 4 milhões de reais em terra indígena. É dignidade isso. Dignidade, qualidade de vida, qualidade né? de vida. Não Qualidade tem ninguém de ali vida. que quer saber de bolsa, nada. Ninguém precisa de bolsa. Nós estamos no país que virou o país da bolsa. Ninguém quer mais trabalhar. Ninguém quer. Felizmente É é. realidade. E nós enfrentamos isso aqui de forma bem abrupta, viu? Para arrumar um trabalhador aqui é custoso. Seja no devido comércio, a nas essa situação. fazendas. Agora, felizmente. pegando o gancho aqui do Richard, em relação aos nossos irmãos indígenas, né, semana retrasada, nós tivemos uma reunião com os acadêmicos da nossa faculdade federal aqui, e indígenas, que estão cursando, né, para conquistar novos horizontes, né, no seu conhecimento e tudo. E um dos pedidos deles, quais foram? Prefeito, nos ajude com computadores. Os indígenas. E nós, o mais breve possível, Agora não é mais indígena, destinamos então. para Não eles. é mais indígena. Continua sendo indígena, Perderam as origens só que porque com querem. conhecimento e com contribuição à sua nação. Exato. É diferente, deixa de dependência. Porque hoje, o grande problema, Richard, não são os indígenas, igual o povo prega. São aqueles que estão no comando, os cubens, que eles chamam. São os cubens que estão no comando que aprisionam, que querem culturalmente aprisionar. Não deixa ter conhecimento. Você não precisa perder sua cultura para ter conhecimento. E eles Então, ficam bravos, porque você tem 3, 4 aí representantes dos indígenas no país, né, que estão viajando para cima e para baixo, são carregados pelas estrelas de cinema para cima e para baixo, e que não representam o interesse daquela etnia X, entendeu? Nós temos quase 300 línguas no país, cara, diferentes. A diversidade é muito grande. É muito né? grande. É Eles muito falam assim, grande esse na cara não região. me representa, a minha cultura pensa diferente. Então, eu acho que isso a gente tem que aprender a ser menos preconceituoso nesse sentido. Né? O índio que está com o indígena que está com o celular na mão, nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus. Isso tem trazido à luz muitas questões de dentro da floresta, como agora tem internet na floresta,
importantes, porque a gente está começando a enxergar, né, alguns influenciadores que são indígenas com discursos diferentes daquele que a maioria da população, aquela narrativa que a gente já escutava há muito tempo. Está na hora da gente evoluir essas narrativas. Essas narrativas têm 40, 50 anos. É a mesma coisa na questão ambiental. Tem 40, 50 anos que a gente está falando a mesma coisa. Mudou o planeta, senhores. Está na hora do pessoal dentro da academia entender que o planeta mudou. A gente tem que ser... Né, o nosso agronegócio mudou. O indígena mudou. Né, tem que reconhecer isso para evoluir na sociedade. Richard, a gente vai precisar encerrar, né? Porque eu sei que a agenda de vocês assim está bem cheia e tem outros compromissos. E eu quero fazer uma última pergunta e depois abrir para as considerações finais. Na sua visão, Richard, daqui mais alguns anos, quando o Richard se aposentar, qual que é o Brasil que o Richard espera enxergar no âmbito da natureza, da biodiversidade, de tudo isso, do meio ambiente? O que você gostaria de enxergar na sua aposentadoria, vamos dizer assim? Bom, eu sou filho de estrangeiros, né? Meu pai e minha mãe se conheceram no navio, minha mãe italiana, meu pai alemão, vindo para o Brasil, sou primeira geração aqui, e meu pai morreu dizendo que o Brasil é o país do futuro. Ele não viu esse futuro no Brasil. Nós estamos, eu acho que... evoluindo em diversos segmentos, sem muita conexão entre esses segmentos, porque nós não entendemos ainda que nós somos uma nação, né? Uma nação muito poderosa, porque quem é dono do alimento é dono do planeta. Isso em qualquer cultura. Você pode ficar sem qualquer coisa, mas sem alimento você não fica. Então, nós temos isso, né? Nós temos algumas regiões do Brasil que você tem na mesma área, tira 3 safras. Você tem a safrinha e mais uma irrigada, então você tem 3 safras numa mesma região. Não existe, imagina... Então, o que eu vejo, né? O panorama que eu vejo atual é assim, eu vejo muitos interesses, eu vejo uma guerra comercial tremenda, tá? Eu vejo países da Europa que flutuam em discursos que eles não conseguem, na verdade, executar. Se você for na raiz mesmo, eu quando recebo um bolo, a primeira coisa que eu pergunto é falar, que legal, de onde veio a farinha que fez esse bolo, né? Quando um alemão coloca na tomada um carro elétrico, ele está carregando no carvão mineral. Onde está a ecologia disso? Eu já saio a partir disso. Então, assim, são esses discursos que a gente vem aqui, que na verdade são discursos estritamente comerciais, né? Farms here, forest there, né? Fazendas aqui, florestas lá. Isso são discursos que o americano já sabe. E qual a maneira mais barata de você fazer isso? Uma guerra que é invencível. Não tem como você vencer o inimigo, porque nós não temos como vencer. Nós temos que ter um tapetão, tem que passar uma rasteira. É o quê? Colocando bombas aqui dentro, que são as próprias organizações que vêm aqui, que falam que nós não somos eficientes, que nosso agro é ruim, que nós não somos isso, nós somos aquilo. Eu te pergunto se existe algum código. Se imagina se nos Estados Unidos você vira para um americano e fala assim, esta área que você vai plantar milho, porque lá o cara que planta milho é herói, o cara que põe cornflakes na mesa, né? Mas essa área que você está plantando milho, 10%, você vai deixar para a sociedade. Ou ele vai falar, you're crazy, ou ele vai falar, how much? Né? Ou how much? Quanto custa? Quanto custa? Não tem outras coisas, ele não vai falar outra coisa. Então, assim, nós temos um código florestal maravilhoso, nós somos abençoados por Deus num país tropical onde você cospe e nasce alguma coisa. Nós temos que ser um pouco mais nacionalistas e saber entender o quanto nós somos importantes para o planeta, para nós mesmos. Entendeu? E essa questão do protagonismo, eu vejo muito isso, que falta isso no nosso país. Eu morei também nos Estados Unidos, eu conheço lá também, né, assim como você. O que eu vejo, Richard, é isso. Essa coisa da identidade, de amar o país e dizer assim, aqui quem manda somos nós. Aí a gente permite que uma pessoa, porque é famosa, dê opinião em coisas que não entende. Aí ela mora fora do país e opina contra o nosso país. Eu não sei como a gente dá crédito a isso, né? Eu tenho 3 passaportes na minha gaveta, eu poderia estar morando em outro lugar, qualquer outro lugar no mundo. Eu amo o Brasil, não vou sair do Brasil. É aqui que eu criei meus filhos, é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu luto pelo meu interesse. Então, assim, certo ou errado, mas pelo menos eu estou discutindo aqui as coisas no meu país e vivendo e pagando imposto aqui, entendeu? Agora, como é que a gente aceita essas coisas vindo de fora, de pessoas que falam que são brasileiras e atacam o Brasil?
Então, eu vejo isso com muita tristeza. Então, o país, onde eu gostaria de estar daqui, vamos dizer, que Deus me dê mais 20 anos ainda pela frente de trabalho, eu gostaria de ver um Brasil mais unido, os segmentos se reconhecendo, o brasileiro realmente com menos disparidade, menos diferenças políticas, porque a política ela é um meio e não é um fim. Ela é um meio, não é um fim. E que a gente possa nos unir mais como sociedade, entendendo os nossos problemas, os nossos defeitos, honestamente resolvendo nossos problemas aqui dentro. Enquanto sociedade, colocando numa mesa, se você pensar na proporcionalidade, não estou dizendo que tem que ser isso, mas se você pensar numa proporcionalidade de 4 indivíduos numa mesa para discutir meio ambiente, e cada um, se você pensar nessa proporcionalidade, você tem que ter 2 caras do produtores rurais com indígena e um cara do ICMBio. É para a questão proporcional de quem mantém florestas aqui, para discutir sobre regulamentação de meio ambiente. Então, ok, não tem um cara do agronegócio. Como que você faz política? Sem Você ter acha que expertise, né? está se preocupando se isso aqui é da fazenda do X ou do Y? Ela usa o mosaico, cara. À vontade, ela percorre aquele mosaico, cara. Não faz sentido. Fala, Bebezão, tô vendo que você tá se coçando aí, né? O Bebezão tá se coçando ali, ele tá nervoso. Não, para afastar um pouquinho mais do microfone para não... Não, só isso. Então, pode finalizar. Então é isso, que é meu posicionamento, onde eu gostaria de ver o Brasil um pouco mais unido nesse sentido, a gente reconhecendo, se reconhecendo melhor, menos polarizado politicamente, entendendo que a política faz, faz parte, é como, eu não entendo, você, se atacasse o futebol, eu não sou de futebol, mas você é palmeirense, o outro é corintiano. Vocês podem ter as diferenças de vocês enquanto time, mas quando falarem mal do futebol brasileiro, vocês têm que se unir, cara. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu tô dizendo, cara, entendeu? Para dar um exemplo prático, é isso. É isso aí. Perfeito. Só vou, antes da gente encerrar, deixar uns dados, não sei se o Richard já somou teve acesso a esses dados, Richard, só para você ter um conhecimento maior do nosso município. Nós somos o 3º maior município do Pará em extensão, somos o 6º maior município do Brasil em extensão, somos o maior produtor de rebanho bovino do Brasil, em termos de município, somos o maior rebanho bovino do Brasil, em termos municipal, com em torno de 73% de área preservada. Somos o rebanho mais ambiental que eu conheço. Certo? Então, que isso fique claro, as pessoas precisam entender que aí o produtor é amigo do meio ambiente. Tem aqueles que desentendem aí, fazem as loucuras, para eles é lei. Mas é um ou outro. Mas o grosso nosso, aquele povo mesmo, é trabalhador, é ordeiro, precisa do poder público chegar para próximo do produtor e trazer, assim como você colocou no início, traga esse povo para dentro de uma regularização que nós vamos nadar de braçada. Nós vamos mostrar para o mundo como é que produz, porque sabemos que produzimos, e como é que preservamos. É simples, é só entregar documento. Entrega documento, que o resto o povo faz. Deixa eu fazer essa última observação que a gente faz, os erros crassos que se fazem a respeito de entendimentos, né? Porque todo mundo fala de Amazônia, mas a maioria dos meus pares famosos aí nem vieram para cá. Vão para Orlando, mas não vêm para cá. Não conhecem a Amazônia. Beleza. Muita gente fala, quando você vai numa escola, você pode perguntar, qualquer um faça esse exercício, pergunte, vai lá e faça assim, cortar uma árvore é ruim? Uníssono. É ruim. E eu falo, gente, depende. Veja, quando você tem uma floresta, qual é a riqueza? Veja, uma floresta. A gente está sentado aqui em volta de uma mesa, né? O que é isso aqui? O que é essa mesa? Madeira. Mas essa madeira é o quê? Antes de ser madeira, ela é carbono. Não, mas é carbono. Isso é carbono. Então, o que está sendo? Quando a gente põe um móvel, a gente põe taco, a gente tira essa madeira de uma árvore, a gente está imobilizando o carbono. Você imagina uma árvore, uma floresta velha lá, ela tem a sua contribuição? Claro que tem sua contribuição, mas uma floresta manejada, ela contribui mais com
com aquilo que a gente fala que é sequestro de carbono. Todo mundo fala em sequestro de carbono, mas pouca gente entende o que é sequestro de carbono. Então vamos lá. Você tem uma floresta ali que você retira uma árvore que já cumpriu sua função como ser vivo, já entregou sementes, e ela está ali, a partir dali, o que ela vai fazer? Ela vai consumir mais do que entregar. Então vai chegar um momento ali, ela já não tem mais aquele crescimento expansivo, já chegou na grossura de árvore, o lenho dela já sequestrou o carbono pra caramba, tá, não sei o quê. O que vai acontecer com ela? Vai bater um bom vento, ela vai cair, vai derrubar um monte de árvore junto e vai abrir um espaço dentro da floresta que é importantíssimo, porque isso é a renovação da floresta, que pode ser feita através de manejo. Você não precisa esperar naturalmente, porque quando uma árvore dessa cai, ela despeja todo aquele carbono de volta. Você perdeu a oportunidade, não só do carbono desperdiçado, mas você perdeu uma oportunidade importante de recurso econômico que você perde ali para aquela região, de gente trabalhando, de dinheiro para aquela região, especialmente se você agrega valor, como algumas regiões que eu vi que pegam a árvore e transformam em taco, pronto. Pô, você imobilizou aquele carbono para o resto da vida. Aí abriu aquele espaço dentro da floresta. Quando você te retira educadamente uma árvore como essa, escolhendo qual árvore vai sair, você abre um momento onde as filhas daquelas árvores que estavam escondidas, porque qual que é o alimento das plantas? É luz solar. Se não tem luz solar, você não tem desenvolvimento. Então elas precisam que a luz, neste momento, bata no chão da floresta, no solo, naquele espaço que foi aberto elegantemente para fazer o manejo, e aí as filhas daquela árvore começam a crescer e competir pelo dossel. Nesse momento está acontecendo o quê? Um baita sequestro de carbono. Um ávido para aquelas árvores vão sugar toda aquela energia, aquele sol e transformar essa energia e acumular o carbono no seu lenho. Então, assim, uma floresta manejada, ela é uma jardinagem. Além de trazer recurso econômico, ela vai ajudar a sequestrar mais carbono. Ela é uma empresa, né? É uma empresa que está trabalhando para você. Exato. Nós temos esse recurso, meu Deus do céu, vamos usar. É que nem o pirarucu. Entendeu? É o mesmo exemplo. Vamos usar a floresta com consciência, com inteligência. É isso que nós temos que fazer. Isso aí. Marcele. Estou vendo que o Richard vai deixar nada na palestra. O spoiler é todo aqui. Já deu um spoiler aí, né? Mas maravilha. Pedra bate, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então só está começando. É isso aí. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez a visita na Rádio 279. Acho que agradecemos. Agradecer a Gerson, Bebezão, toda a equipe. Agradecer a Marcelo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, as outras equipes também, outras secretarias que estão compondo, educação, saúde, turismo, está todo mundo envolvido, é bom que aqui eles se envolvem. E agradecer em especial ao Richard por ter atendido ao convite, vindo cá conosco, vai nos ensinar bastante, já deu uma boa aula aqui, para quem está entendendo, a aula é boa. E agora a gente quer convidar a todos que estiverem nos ouvindo, estiverem em condição de ir até a margem ali do Rio Xingu, na Praia do Pedral, no calçadão. A gente fez um resgate de peixes, né? O Richard está todo sujo de barro, ele já entrou lá nas lagoas, né? Ele já expôs. É o primeiro ano que isso acontece aqui em São Félix do Xingu. Ele viu esse processo no Araguaia, né, Richard? Foi. E agora a iniciativa da Marcele, junto com outras secretarias, para fazer esse resgate nas lagoas e lagos de São Félix. Não vamos dar conta de fazer em tudo, né, Marcelo? Porque é o primeiro ano, mas depois isso vai expandindo. É um trabalho danado. Eu fui lá no primeiro dia. O primeiro de muitos que o Richard vai estar conosco. Né? Não é simples. Eu fui no primeiro dia lá para fazer a abertura. É uma demanda, mas vale a pena. Já foi solto vários peixes, né? Foram milhares de peixes que já soltaram. Hoje vai fazer uma soltura simbólica com o Richard. Então eu convido a todos que estão nos ouvindo que possam ir lá para presenciar. Nós vamos descer para lá agora e a gente faz esse convite e queremos deixar o convite para logo mais vou deixar aqui com a nossa secretária nos fazer o convite de se despedir. Pessoal, lembrando que a Semana do Meio Ambiente continua na Praça Céus. Hoje a gente terminou mais cedo, desmobilizou a barraca do descarte premiado pelo motivo da demanda da organização do evento de hoje, da palestra. Mas amanhã cedo estamos fazendo doação de mudas,
fazendo a troca premiada, recolhendo o óleo de cozinha usado, trocando vai para a APAI, para a Associação APAI, muito importante, que nos pediu essa ajuda, e vamos passar os brindes feito com muito carinho para a população, para que participem, e às 19 horas, na quadra do Triângulo, um evento imperdível, vai ter o Richard e mais outras palestras, apresentações, tá? E peço que a população compareça para que possa dividir com a gente, e com o Richard possa dividir com a gente todo o conhecimento dele. E aprender, né? E aprender. Principalmente aprender. Então, quero agradecer mais uma vez, Richard, dizer que é mais que tietagem, né, bebezão? Ah, uma honra, né? É uma honra ter Que você isso. aqui, porque eu te acompanho desde muito criança. jovem, desde criança. Né? Essa Não pode coisa dizer, mas olha... aí, né, velho? Rapaz, veio uma senhora Não, outro dia pra eu mim vou com dizer. cabelo roxo, nem prateado. Mas desde muito Falou, jovem. Eu te acompanho desde criança. Falei, a senhora tá aí também não, né, pô? É, Richard, desde muito jovem, Desde tá? muito jovem, desde tá bom. muito jovem. É, isso aí, isso né? aí. Então a gente te vê, né? Te viu assim no National Geographic, no SBT. Meus meninos Record. aqui, ó, todos os dois. Papai, eu vou lá. O que tá aqui, o Guilherme. O Miguel tá aqui também. Disse, Isso papai, é eu muito vou legal. lá, eu vou lá porque eu quero dar um abraço no Richard. É muito bom, assim, a gente fica Mas a muito molecada, feliz, por quê? Porque a molecada acabou me vendo com essa turma, provavelmente, de youtubers que eles seguem, né? A maioria foi isso, ó lá, já tem um balanço na cabeça. Então isso foi muito bom. Isso só mesmo na internet que isso é possível. Verdade. Que eles me viram com algum, sei lá, Ele com já te viu, com Rezende, quem que você viu? Com quem que você viu, Richard? com a Laude, isso. Qual que o youtuber? Qual foi? Natan por aí. Aí, Natan por aí vai viajar comigo pra Amazônia 3 dias agora lá num barco. Isso é importante, porque eu não posso perder as crianças. Entendi. Eu tenho que renovar isso, né? Então, putz, muito legal, muito bom mesmo. Então é isso, obrigado, querido. Seja Valeu, primeiro Richard. de muitos. Satisfação receber Bebezão, aqui. obrigado. Gerson, obrigado. Pô, que legal. A todos os ouvintes da gente, Rádio um abraço. 279. Valeu. Valeu, grande abraço. Prefeito.